Recebemos um alerta de que 2 MiGs vinham do leste na direção da nossa esquadrilha. Foi então que percebemos que entraríamos em combate com o inimigo. Os MiGs foram abatidos. Vi como ambos explodiram mais ou menos a uns 15 quilômetros. Foi um grande sucesso ver como esses aviões explodiam no ar. E pelo tamanho das explosões, os pilotos não puderam escapar. Tudo sobre aviões de combate. 4. Os Super Caças. Os Super Caças. Os aviões de guerra mais mortíferos que atualmente cruzam o céu. Com seu moderno armamento de eficaz realização e computadores de grande desempenho, estes aviões de combate de alta tecnologia são ainda mais mortíferos. Os supercaças como o F-15 Eagle, o Su-27 Flanker e o Mirage 2000 não são apenas excelentes combatentes nas batalhas aéreas. Esses aviões foram criados e especializados para o lançamento de bombas e mísseis terra-ar com grande precisão. Mas apesar do sucesso, estes caças serão substituídos por outros mais avançados, projetados para o século XXI. O F-22 americano, o Rafale francês, o Gripen sueco e o multinacional Eurofighter 2000 são dotados de agilidade e tecnologia incríveis, cockpit especializado e características furtivas. O caça foi uma das forças propulsoras do desenvolvimento da aviação. Com o fim de alcançar maior velocidade, capacidade de armamento e agilidade, os desenhos do caça foram levados ao máximo de perfeição. O segredo do seu êxito no combate aéreo durante os anos 90 é a sua grande agilidade, conseguida em grande parte pelo progresso da informatização dos sistemas de bordo. A redução do peso foi o fator fundamental no desenho dos caças. Os materiais modernos, como a fibra de carbono e os compostos de metal, tiveram um papel muito importante. A superioridade aérea se baseia na obtenção do controle do espaço aéreo, cobrindo enormes distâncias. Os supercaças podem enfrentar os inimigos que estejam além do seu campo visual. Detectam a presa com sofisticados radares de múltiplas funções e os destroem com mísseis guiados.
No passado, os alvos rápidos voando a baixa altitude, como os caças supersônicos e alguns mísseis de cruzeiro, representavam um problema. Porém, os radares de detecção e eliminação dos supercaças podem facilmente detectá-los. Durante mais de 20 anos, o McDonnell Douglas F-15 Eagle foi o principal supercaça ocidental. Seus resultados em combate não foram igualados por nenhum outro caça do mundo. O Eagle foi criado no final dos anos 60 para substituir ao famoso F-4 Phantom, que naquela época lutava contra os MiGs no Vietnã. O Eagle levava basicamente o mesmo armamento que o Phantom, porém com melhores níveis de potência, manobra e eletrônica. Os interceptores Eagle entraram em serviço para a Força Aérea Americana em 1974 e também foram vendidos a Israel, ao Japão e à Arábia Saudita. O F-15E Strike Eagle é uma versão biplace que teve um papel predominante durante a Operação Tempestade do Deserto. Para interceptar os aviões situados além do alcance visual, o Eagle leva 4 mísseis AIM-7 Sparrow de médio alcance. O Sparrow é uma arma semi-ativa, o que significa que necessita que o radar do Eagle ilumine seu alvo durante toda a ação. Para os combates de curta distância, o canhão de 20 mm do Eagle conta com o apoio de 4 mísseis Sidewinder. Os F-15 israelitas também levam mísseis Shafir e Piton de fabricação própria. Todos são mísseis com infravermelhos sensíveis ao calor. A arma mais moderna do Eagle é o míssil guiado AIM-120 ANRAAM. Isto significa que depois de ter lançado o míssil, o caça pode se afastar do local de lançamento e deixar que o míssil atinja automaticamente o alvo graças ao seu próprio radar ativo. No início da ação, o computador de controle de fogo informa ao sistema orientador do ANRAAM sobre a posição do objetivo. Localizado o objetivo, o piloto dispara o míssil e se afasta. Os dados sobre o alvo entram no sistema inercial de orientação do míssil, que se dirigirá até o ponto de impacto previsto, momento em que o radar de bordo assume o controle. O ANRAAM tem uma velocidade máxima superior a Mach 4 e um alcance de 50 km, o que torna praticamente impossível a sua destruição. A combinação deste armamento com um excelente radar como o APG-63 e um grande poder de manobra fizeram do Eagle um caça imbatível em combate. O Eagle derrubou mais aviões de combate que qualquer outro supercaça atual. Nos ataques aéreos feitos pela coalizão, os F-15 americanos e os sauditas conseguiram o maior número de vitórias durante a tempestade do deserto. Derrubaram 35 aviões de combate iraquianos. Os outros caças aliados juntos destruíram outros 6. Os Eagle demonstraram pela primeira vez sua superioridade absoluta nas mãos das forças aéreas israelenses, fazendo suas primeiras vítimas mortais em 1977. Muitas outras vítimas foram feitas durante os enfrentamentos com as forças aéreas sírias em 1982 sobre o Vale de Bekaa, no Líbano. Os F-15 israelitas derrubaram 40 caças sírios, na sua maioria velhos MiGs 21 e 23, como também alguns rápidos MiGs 25, e não sofreram nenhuma perda. Se bem que caças mais rápidos tenham sido desenvolvidos, o Eagle continua sendo o mais potente do mundo ocidental. Com os F-15, a superioridade aérea está garantida. Recentemente, a antiga União Soviética lançou um desafio ao Eagle. 2 supercaças mudaram a opinião da OTAN de que os soviéticos produziam aeronaves, sistemas e armamentos de qualidade inferior. Rápido, fortemente armado e extraordinariamente ágil, o potente Sukhoi Su-27 Flanker atualmente define os parâmetros pelos quais os demais caças são classificados. A intenção de Sukhoi no desenho do Flanker era produzir um caça de longo alcance, bastante armado e de manobra fácil, capaz de enfrentar os F-15 Eagle americanos com igualdade de condições, como também de ser capaz de interceptar aos aviões de ataque, bombardeiros e mísseis de cruzeiro de voo rasante da OTAN.
Este caça, que entrou em serviço no meio da década de 80, atualmente é considerado o melhor do mundo em superioridade aérea de longo alcance. Mas antes de 1988, os serviços de espionagem da OTAN, apesar das fotografias enviadas por satélites, tinham um conhecimento bem reduzido sobre sua capacidade. A visão mais aproximada que o Ocidente teve de um Su-27 foi em setembro de 1988, quando um P-3 Orion norueguês foi interceptado por flankers com base na península de Kola. Porém, foi em 1989, na exibição aérea de Paris, que o flanker foi mostrado publicamente ao Ocidente. Com suas incríveis manobras, não superadas por nenhum outro caça ocidental, este avião surpreendeu não somente aos estrategistas de defesa, como também ao público em geral. As manobras incluíram o tail slide e a famosa cobra Pugachev, assim chamada devido a uma dinâmica redução da velocidade que parece imitar o ataque de uma serpente. O piloto de provas Viktor Pugachev fez bruscamente o flanker ir para trás, retomou a posição horizontal e lançou o nariz do avião para diante. Durante toda a manobra, o piloto manteve um controle total. Outro flanker, o Su-33, está em serviço na divisão aérea da Marinha Russa. Trata-se do AVMF. O porta-aviões russo Almirante Kuznetsov transporta aproximadamente 30 Su-33 que desempenham apenas um papel de defesa aérea. Viktor Pugachev realizou a primeira aterrissagem soviética sobre um porta-aviões com um flanker da Marinha no dia 1º de setembro de 1989. O flanker pode transportar até 10 mísseis ar-ar, incluindo alguns R-27 de alcance médio e R-73 de curto alcance. No final dos anos 80, Sukhoi começou a desenvolver uma versão mais moderna do flanker, o Su-27M, que entrará em serviço como o Su-35. Aqui podemos ver como ele realiza lateralmente o gancho, a manobra da cobra. Este avião incorpora muitas características novas. Uma proa que melhora sua capacidade de manobra, um sistema de controle fly-by-wire totalmente novo, motores mais poderosos, melhores meios operacionais eletrônicos e um moderno cockpit de vidro com 3 telas eletrônicas de múltiplas funções coloridas. Vemos agora a conhecida manobra tail slide. Existe um novo radar de múltiplo emprego com capacidade tanto para ar-ar como para ar-terra. Pode localizar 15 alvos num raio superior a 350 km e na configuração ar-ar pode ser utilizado para disparar simultaneamente contra 6 alvos. Este Su-35 leva o armamento de um caça normal com mísseis de curto e de médio alcance sob as asas, junto a 3 mísseis anti-AWACS sobre a fuselagem que tem alcance demonstrado de até 400 km sob a fuselagem. Outra versão mais moderna do flanker e que entrará em serviço nas forças aéreas russas é o Su-32FN, projetado para o ataque de longas distâncias, similar ao F-15 americano. O flanker da Força Aérea Russa é acompanhado pelo Mikoyan MiG-29 Fulcrum, que demonstra o nível alcançado pela tecnologia aeroespacial russa, que em alguns casos superou a do Ocidente. O míssil de curto alcance R-73 Asher tem maior poder de manobra e maior alcance que o Sidewinder americano. Colocado em serviço em meados dos anos 80, o Fulcrum tem diversas características que não se encontram nos caças ocidentais atualmente em uso. Entre elas, um sistema infravermelho de busca e de rastreio para a detecção de alvos móveis e um visor em forma de bolha para seguir o voo do veloz Archer durante o combate aéreo. O desempenho e a agilidade do MiG são similares aos do F-16, do F-18 e do Mirage 2000, se bem que seus sistemas não sejam tão sofisticados. Sua agilidade é assombrosa. Pode realizar manobras que superam a capacidade normal dos seus rivais, por exemplo, a do Cobra. Para o combate aéreo de alcance médio, o MiG leva mísseis R-27, cujo nome código na OTAN é AA-10 Alamo. Existem 2 versões, o R-27T, guiado por infravermelho, e o R-27R, guiado por radar semiativo. As versões maiores têm alcances de 50 a 70 km.
O MiG-29, utilizado em mais de 25 forças aéreas do mundo inteiro, é provavelmente o supercaça mais importante do planeta. Desenvolvido no final dos 60 como o F-15 Eagle, o Grumman F-14 Tomcat, por mais de 20 anos, foi o melhor interceptor de longo alcance do mundo. Foi projetado para proteger os super porta-aviões da Marinha Americana do ataque dos bombardeiros soviéticos, longe do grupo de ataque do porta-aviões. Ele continua oferecendo uma combinação inigualável de radar e de armas. Seu radar AWG-9 pode detectar simultaneamente até 24 objetivos aéreos enquanto combate 6. Pode transportar até 6 AIM-54 Fênix, sua principal arma e que também é o míssil ar-ar de maior alcance do mundo. Mas o Tomcat não é um pesado destruidor de bombardeiros. Em 2 ocasiões, este grande caça americano de asas de enflechamento variável demonstrou ser um grande exterminador de curta distância. Em 1981, 2 caças Sukhoi Su-22 libaneses foram abatidos por Tomcats da Marinha dos Estados Unidos. E novamente, em 1989, 2 MiGs libaneses caíram vítimas dos F-14. Durante a tempestade do deserto, alguns caças iraquianos deram volta atrás e fugiram ao captar as emissões de radar dos Tomcats que iam na direção deles. O Dassault Mirage 2000 é um dos melhores caças do mundo com várias funções de ataque. Além de ser utilizado pelas forças aéreas francesas, ele também foi exportado para 6 países. O Mirage 2000 é um interceptor, mas também realiza missões de ataque ao solo, transportando até 6 toneladas de mísseis e bombas de precisão. A Força Aérea Francesa também desenvolveu 2 versões biplaces de ataque. Realizam bombardeios nucleares pré-estratégicos e ataques convencionais. Os Mirage 2000 foram deslocados pela França e pelos Emirados Árabes Unidos durante a tempestade do deserto. Realizaram missões de defesa aérea protegendo o espaço aéreo saudita e a dos Emirados Árabes Unidos. Os 2 MiG-C franceses também realizaram missões de escolta para os caças bombardeiros Jaguar. O Mirage 2000 é um excelente caça de superioridade aérea com um alcance operacional similar ao do F-16, do F-18 e do MiG-29. Para combates de curta distância, leva mísseis Magic 2. A última versão é o 2005, que leva uma série de armas e novos sistemas, como os mísseis Mica, o radar RDY, novos equipamentos no cockpit e melhores técnicas de interceptoras. As últimas manobras operacionais do Mirage incluem várias missões como parte da Força de Vigilância da ONU na antiga Iugoslávia. O principal interceptor para quaisquer condições de tempo da Real Força Aérea Britânica é o Panavia Tornado ADV Defesa Aérea. Foi aperfeiçoado para cobrir as necessidades britânicas a partir do avião de ataque multinacional Tornado IDS. As principais missões do ADV durante a Guerra Fria foram 2. Proteger os limites norte e oeste da OTAN e a defesa aérea de larga distância do Reino Unido e sua força naval. Isto significava interceptar e derrubar os bombardeiros soviéticos que transportavam mísseis além do campo visual a centenas de quilômetros sobre o Mar do Norte ou sobre a área do Oceano Atlântico que se estende entre o Reino Unido e a Islândia. O ADV entrou em operação na RAF em 1985 e, na atualidade, integra 6 esquadrões de defesa fronteiriça. A Força Aérea Saudita comprou 24 Tornados da Inglaterra. O ADV é um dos aviões de combate mais rápidos em voo de baixa altitude, alcançando uma velocidade de 1.480 km por hora a 600 metros. Para combate além do campo visual, o ADV transporta mísseis Sky Flash. Desenvolvido do Sparrow americano, o semi-ativo Sky Flash tem um alcance de 40 km. O armamento de curto alcance consiste de um canhão Mauser de 27 mm e até 4 mísseis Sidewinder.
Com a chegada do século XXI, entrará em serviço toda uma operação de supercaças controladas por computador. O Eurofighter EFA 2000 é um projeto multinacional produzido pelo Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha. O prototipo EFA 2000 realizou seu primeiro voo na Alemanha no dia 27 de março de 1994. O EFA 2000 foi desenhado como um ágil caça supersônico de superioridade aérea para combate além do campo visual e combate de curta distância. No entanto, também terá uma capacidade secundária de ataque a alvos em terra. As características básicas do seu desenho incluem um traçado aerodinâmico movediço, sistema de controle digital fly-by-wire e aviônicos sofisticados. O desenvolvimento e a produção da maioria dos componentes do EFA 2000 são divididos entre as 4 nações e incluem as turbinas Eurojet EJ2000, o radar ECR-90 e o sistema de busca e rastreio de infravermelho. O último supercaça sueco desenvolvido pela Saab é o JAS-39 Gripen. Neste primeiro voo, realizado em dezembro de 1988, podemos ver o Gripen acompanhado pelo avião Viggen, que ele substituirá. O Viggen realiza missões de ataque, defesa aérea, bombardeio marítimo e reconhecimento. O Gripen se ocupará de todas estas missões com uma estrutura que pesará a metade da do Viggen. A principal função do Gripen será de interceptor, porém terá uma grande capacidade de ataque contra alvos de superfície. Levará as últimas armas inteligentes como o ANRAAM, mísseis antinavio de alcance médio, os RBs-15F e as bombas de fragmentação DWS-39 de 650 quilos. Este novo supercaça Delta, o menor da Europa, será o primeiro a entrar em serviço. A Força Aérea Sueca recebeu o primeiro exemplar da série em 1993 e atualmente está completando os testes operacionais. O Gripen estará totalmente operacional em 1997. O caça de combate da próxima geração da França será o Dassault Rafale, que servirá na Força Aérea e na Aviação Naval da França como interceptor, caça embarcado e avião de ataque. O protótipo Rafale A, cujo primeiro voo foi realizado em 1986, incorpora tecnologia avançada, como desenho aerodinâmico com asas em delta, motores SNE-CMA M88 e sistema de controle fly-by-wire. O Rafale, muito ágil, levará armas inteligentes do tipo mais moderno, como por exemplo o míssil guiado Ar-Ar-Mika e as bombas de fragmentação de queda livre Apache. Também incorporará novos e avançados sistemas de radar, autoproteção e desenho do cockpit integrado. O piloto tem uma visão que lhe permite manobrar automaticamente as armas durante o combate aéreo. No entanto, o primeiro Rafale operacional será a versão embarcada em porta-aviões Rafale M, que substituirá o antigo F-8 Crusader no papel de interceptor. E, finalmente, substituirá o Super Étendard nas missões de ataque naval. Sem dúvida, o supercaça mais avançado e competente do mundo é o Lockheed Martin Boeing F-22. Desenhado para substituir ao F-15 Eagle como futuro caça de superioridade aérea da Força Aérea Americana, não será apenas superior em velocidade e em combate a qualquer caça atual, como também a qualquer supercaça que esteja sendo aperfeiçoado. O F-22 conta com grandes avanços tecnológicos, características invisíveis, capacidade de supercruzeiro, fluxo vectorial nas turbinas, uma incrível agilidade e um desenho de cockpit que parece ter saído da ficção científica. Possui um radar com baixa probabilidade de intercepção, computadores de grande velocidade, avançado sistema de processamento de dados, dispositivos de cristal líquido e comandos e controles ativados pela voz. Entretanto, seu incrível rendimento, típico do século XXI, tem um custo bastante elevado. Com uma série de manobras extraordinárias e, em certas ocasiões, aparentemente impossíveis, o Rockwell Daza X-31 foi, sem dúvida, a estrela de Paris em 1995. O projeto X-31 da NASA foi criado para aumentar o alcance operacional dos caças. Para melhorar a eficiência em combate de um caça, as investigações tinham demonstrado que é necessário poder acelerar numa curva fechada, avançando em grande velocidade e utilizando pouco espaço. Em situação de combate, isto significa fazer uma foto instantânea de um alvo que esteja afastado do eixo de voo. O X-31 usou um sistema vetorial de propulsão do motor que conseguiu manter plenamente o controle durante o voo.
A NASA modificou vários F-16 para comprovar a tecnologia dos novos caças. O que mudou radicalmente foi o F-16XL, dotado de uma nova disposição de asas em duplo delta, baseado nos estudos da NASA para diminuir ao máximo a resistência transônica e supersônica. Agora, está sendo explorada a corrente laminar supersônica para sua possível aplicação num transporte supersônico da próxima geração. Outros F-16 foram utilizados para explorar o uso de canar acoplados a um sistema de controle fly-by-wire. Outro leva incorporado um simulador em voo de estabilidade variável. Este sistema utiliza computadores de controle de voo para dobrar os movimentos e ângulos dinâmicos de diversos tipos de aviões e proporcionar dados para lograr novos e modificados desenhos de aeronaves. Este avião também foi equipado com tubos de poder vectorial de múltiplas barras. Este caça F-18 Hornet foi modificado pela NASA e se converteu no HARV, Height Alpha Research Vehicle, com a finalidade de investigar as correntes de ar nos ataques em mergulho. Igual ao X-31, o HARV foi equipado com uma série muito complexa de injetores vetoriais de propulsão incorporados para investigar melhor os mergulhos e guinadas num ângulo de ataque entre 50 e 60 graus. Estes 3 injetores, incorporados ao X-31, podem desviar a propulsão do motor em até 15 graus desde a linha de propulsão normal, em qualquer direção, e permite um voo totalmente sustentado de até 70 graus. Isto não é uma foto fixa de um avião. Na realidade, está voando. Os dados obtidos nestes programas de investigação ajudam aos projetistas de caças a compreender melhor o que acontece nos limites do seu alcance operacional e a aplicar estas lições na próxima geração de supercaças. Em agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait. O exército iraquiano arrasou a frágil resistência das reduzidas forças do Kuwait e em poucas horas ameaçava de invadir a Arábia Saudita. A responsabilidade imediata dos Estados Unidos foi a de enviar caças para ajudar na defesa da Arábia Saudita. Só existia uma escolha lógica, os F-15. Na base das Forças Aéreas de Langley, no estado de Virgínia, a tripulação da 1ª Divisão de Caças Táticos começou a se preparar para a árdua viagem ao Oriente Médio. Numa grande demonstração de habilidade estratégica, 48 Eagles decolaram de Langley e voaram sem descanso até Dahan, na Arábia Saudita, o mais longo deslocamento de caças de toda a história. Os voos duraram entre 14 e 16 horas. O tenente-coronel Donald Klein comandava o 27º Esquadrão de Caças Táticos, uma unidade da 1ª Divisão de Caças Táticos. Dirijo o esquadrão de caças mais velho das Forças Aéreas Norte-Americanas. Vimos como os iraquianos amontoavam suas tropas na fronteira do Kuwait e passamos ao ponto máximo de alerta. O 71 foi o primeiro esquadrão que partiu no dia 7 de agosto com 24 F-15. Voamos sem parar, desde Langley, em 4 grupos de 6. Levamos de 14 a 14 horas e meia. Creio que nos reabastecemos 9 vezes. Não era necessário, porém cada vez que se sobrevoa o mar, os tanques têm que estar cheios em caso de um desvio. Ainda levávamos combustível a bordo quando chegamos. Não tínhamos a mínima ideia do que nos esperava. Tínhamos um plano de emergência para abrir caminho se fosse necessário. Estávamos armados até os dentes com 4 Sidewinders, 4 Sparrows e um canhão de 20 milímetros. Felizmente não precisamos combater para chegar até Dharam. Meu esquadrão teve um dia para descansar, o dia 10 de agosto, mas no dia seguinte já estávamos preparados para entrar em ação. Junto aos 48 F-15 e os 24 Tornados ADV das Forças Aéreas Sauditas, os Eagles da 1ª Divisão de Caças Táticos constituíram a principal defesa da Arábia Saudita. A ajuda, que no início era pouca, cresceu tanto que se converteu numa poderosa torrente de armas e de homens que ficou conhecida como a Operação Escudo do Deserto. Os F-15 armados realizavam patrulhas aéreas ao longo da fronteira com o Kuwait.
primeiro aviso de ataque aéreo foi dado pelo Boeing E-3 AWACS. Nesse meio tempo, os Tornados ADV britânicos se uniram aos F-15 americanos e sauditas. Juntos, tinham a responsabilidade de proteger os aviões aliados na zona de conflito. Os caças permaneceram no ar durante as 24 horas do dia. De imediato, ambas as partes começaram a brincar de gato e rato. Os iraquianos testavam as defesas aéreas da coalizão, chegando até a fronteira entre o Kuwait e a Arábia Saudita, para em seguida bater em retirada. Sua aproximação era sempre detectada pelos radares dos F-15 dos Tornados. As patrulhas aéreas de combate eram uma rotina. Voavam sobre uma pista imaginária por até 3 horas com reabastecimento em pleno voo. Como a capacidade de combate dos pilotos é perecível, os tripulantes começaram a praticar manobras de combate aéreo, elevando o rendimento da sua preparação e aumentando a sua capacidade de resistência às acelerações G. Depois de quase 6 meses de negociações diplomáticas, foi esgotado o prazo dado pela ONU para a retirada das tropas iraquianas do Kuwait. Começava a tempestade do deserto. No dia 17 de janeiro de 1991, o primeiro dia da guerra, o capitão Steve Tate, do 71º Esquadrão da 1ª Divisão de Caças Táticos, passou para a história ao destruir o primeiro avião na tormenta do deserto. Dividi meus 4 aviões em 2 patrulhas. O AWACS nos alertou sobre um provável inimigo. Por volta das 3h20, localizei um inimigo, um Mirage F-1, que se dirigia a oeste a uns 2.500 metros. Comprovei que era realmente um inimigo e disparei um Fox One, um míssil Sparrow guiado por radar a 22 km. O míssil atingiu o objetivo a 7 km do nariz do meu avião. O capitão Anthony Schiavi serviu na 33ª Divisão de Caças Táticos, a que teve mais êxito na tormenta do deserto. Ele nos conta uma missão ocorrida no auge da guerra. Nossa missão consistia em proteção, uma patrulha de combate de altíssimo valor. Devíamos proteger um avião E-3B Sentry AWACS. Naqueles momentos da guerra, tínhamos tido tanto êxito na ofensiva ar-ar que nos permitíamos maior flexibilidade. Tínhamos AWACS nas zonas oriental, central e ocidental do campo de operações. Já patrulhávamos a 1h30 a uns 130 ou 150 quilômetros das bases aéreas H2 e H3, perto da fronteira com Jordânia, quando a AWACS nos avisou que aviões inimigos estavam decolando de H2. Uma esquadrilha inteira que se dirigia para o nordeste. No F-15, a potência de fogo é assombrosa. Se você dirige 4 F-15 em formação de ataque em direção a alguém, é impossível que você não saia vitorioso. Portanto, nosso plano era manter juntos em todo momento os 4 caças e utilizar toda a sua potência de fogo.
Draga estava na frente, escolheu um alvo registrado no mapa e disparou primeiro. Já estávamos a 30 quilômetros. Vi como saiu seu míssil e disparei outro, uns 2 segundos depois dele. Pouco depois de disparar os mísseis, vimos os primeiros sinais visuais a uns 15 quilômetros. O míssil de Draga atingiu seu objetivo. Ele gritou "Splash!" e o MiG explodiu formando uma imensa bola de fogo. Os Eagles continuaram adiante e abateram 35 aviões de combate iraquianos, 17 dos quais foram destruídos pela 33ª Divisão de Caças Táticos. 8 pilotos da Força Aérea Americana e 1 da Força Aérea Sauditas destruíram cada um 2 aviões. A maioria das vitórias dos Eagles foi devido à ajuda do E-3 Sentry AWACS. Este radar voador não apenas detectou com antecedência os possíveis ataques aéreos iraquianos, como também era fundamental para coordenar a atividade aérea da coalizão, o que significava dirigir os grupos de escolta, os F-15 e os demais aviões de combate aliados para abater a aviação iraquiana. As forças aéreas iraquianas não estavam à altura de ser um rival para os preparados pilotos de caças da coalizão e foram abatidas. Mas os F-15 das bases terrestres não foram os únicos supercaças que entraram em ação. O Grumman F-14 Tomcat, em várias ocasiões, também demonstrou ser igualmente mortal. Apesar de que apenas tenha conseguido marcar uma única vítima durante a tormenta do deserto, ele foi importante como avião de combate. Deslocados a bordo dos super porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho, os Tomcats realizaram missões de defesa aérea da frota, superioridade aérea, escolta de caças e reconhecimento fotográfico. E quando os caças iraquianos captavam as emissões dos radares dos Tomcats, eles fugiam. As manobras de combate aéreo na época dos exercícios Top Gun demonstraram que o Tomcat continua sendo uma força a ser levada em conta. O último supercaça naval é o FA-18 Hornet. Utilizado pela Marinha e pela Infantaria da Marinha dos Estados Unidos, esta aeronave de múltiplas funções desempenhou o papel de bombardeiro e caça na tormenta do deserto e, às vezes, cumpriu com ambos papéis durante uma mesma missão. Os Hornets anotaram 2 vítimas durante a guerra. 2 MiGs iraquianos que foram abatidos numa mesma missão no primeiro dia da tormenta do deserto. O supercaça será sempre indiscutivelmente o avião de combate mais importante de qualquer força aérea. Sem ele, a tarefa de conseguir a superioridade aérea durante uma batalha resultaria muito complicada. Os caças atuais demonstraram sua grande eficiência em combate. Porém, serão substituídos por novas e surpreendentes aeronaves cuja capacidade de rendimento e armamento até pouco tempo pertencia à ciência-ficção. Está claro que os supercaças continuam sendo a ponta de lança do desenvolvimento dos caças e do combate aéreo.